Lucas começou falando de avivamento, contou o processo histórico, eu também fiz 2 intervenções falando sobre um pouco no Antigo Testamento numa quinta-feira, depois eu falei sobre ser avivado você mesmo. Amém, amados? E orando a Deus, algo que eu quero dar continuidade para ministrar. Eu sei que ainda eu tenho que ministrar esse ano a autoridade, eu sei que eu tenho que ministrar a bênção, tem algumas coisas que eu vou combinar lá para agosto, né? Para a gente chamar os pais e fazer tudo isso, mas eu quero compartilhar algo que está muito forte no meu coração, principalmente no intuito da visão e do entendimento nosso como igreja e teológico. Por quê, pastor? Porque o tempo passa, amados, e parece que as coisas vão perdendo valor, os conceitos vão mudando e nós temos que manter com o que a palavra diz. Amém, amados? Eu tenho um compromisso literal mesmo, eu tomo como Paulo a frase que ele fala: não cabe a mim agradar a homens, cabe a mim agradar a Deus, parafraseando, né? Ele fala: cabe a mim agradar a homens ou a Deus? Eu tenho que agradar a Deus. Então hoje eu vou compartilhar algumas coisas sobre a nossa vida avivada, a nossa vida de nova criatura. Uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, a Bíblia diz que eu me torno nova criatura. E eu quero reforçar muito isso conosco. Posso ouvir um amém? Olha para quem está do seu lado e fala: é para você mesmo, criatura. Não é? Corrige assim, falando nova criatura. Amém? A Bíblia é enfática nisso. Nos nossos life plans nós temos reforçado, né, Lucas? E eu quero enfatizar aqui e colocar algumas coisas importantes para todos nós como igreja. Amém, amados? Então eu nasci. Vamos lá. Deixa eu só falar de avivamento primeiro rapidamente. Então avivamento é um derramar do Espírito Santo. Amém? Como foi profetizado em Joel, não é a programação, não é nada disso, é o derramar do Espírito. Próximo, pode passar. Jesus foi cheio do Espírito Santo, né? Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Pode passar o próximo. E depois ele voltou, depois de vencer todas as provações de Satanás, ele voltou no poder do Espírito Santo. Tudo que a gente faz nessa terra, tudo que a gente precisa nessa terra, a resposta é o Espírito Santo. Amém, amados? É o Espírito Santo, né? E Jesus voltou no poder do Espírito Santo. A igreja tem que se mover no poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Não na nossa carne, na nossa força, no poder do Espírito, assim como Jesus. Passa lá, por favor, né? Disso depende a lei dos profetas. O quê? Ama a teu Deus de todo teu e ao próximo como a. Mas pastor, eu sou da fazenda, mas não está falando que tem exceção para nós. Nós temos que amar a Deus e amar ao próximo. Amém? E às vezes amar ao próximo já é cumprimentar ele. Ai, pastor, isso não é o nosso costume aqui. Não estou falando do seu costume, estou falando do costume da nova criatura. Viu? 4 améns. O meu feedback de améns, ele vai diminuindo de acordo com o que prega. Amém é para tudo que Deus faz. Ele nos orienta que é assim que a gente deve se portar. Então eu vou entrar nessa série falando de nova criatura. Então eu vou falar algumas coisas iniciais hoje, depois a pessoal que não assistiu assiste na internet, e eu vou frisar diversas coisas que devem ser diferentes na nossa vida. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, não existe mais aquela pessoa. Morreu, quem batizou domingo? Domingo teve um monte de gente que batizou. Morreu lá, ficou lá nas águas. Depois nós pegamos, esgotamos a água, jogou fora, acabou. Amém, amados? É um nascer de novo. Então vamos lá. Próximo, pode passar. Agora eu começo a pregação de hoje, eu acredito. Ótimo. Romanos 12:2 diz, vamos lá, leia comigo, bem conhecido de muita gente, eu acredito, vou ler junto aqui só por causa do pessoal que escuta só a mensagem. Vai, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja. Nós somos nova criatura. A primeira coisa que tem que mudar é o nosso modo de pensar. Eu não sou mais aquela criatura, sou uma nova criatura. Então tem que mudar a minha mente. Então minha pergunta para hoje, que é o que eu estava conversando com o Espírito Santo ontem à noite, ele me perguntou, ele falou, faz essa pergunta para o povo. Qual pergunta? Você vive de uma forma em que você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pergunta para quem está do seu lado. Acha alguém bonito aí, pergunta, vai. Se não tiver, quem está do seu lado mesmo? Pergunta, fala assim, de verdade, irmão, ou irmã, né? Ou querido, querida, fala assim, você vive de forma boa, agradável e perfeita? Não sei qual é a sua resposta. Contudo,
Romanos declara que se eu tenho a minha mente transformada, se eu não estou me moldando ao padrão deste mundo, o que eu vou experimentar na minha vida é a boa, amém, amados? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós, como nova criatura, não deveríamos ficar vivendo com condenação, com medo, com vergonha, com intimidação, com remorso. Nós não deveríamos viver assim. A gente devia mudar o nosso modo de pensar. É o que Romanos está falando aqui. E eu deveria viver na minha vida. Vou ter luta, é óbvio, faz parte. O reino dos céus é tomada à força. Há uma luta, eu tenho que me revestir, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália da pregação do evangelho, escudo da fé, espada da palavra. Falei capacete da salvação? Se não, mas capacete da salvação. É que eu falei fora da ordem, né? Mas não tem problema. Eu estou numa luta, mas eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A não ser que eu esteja me moldando a esse mundo. Amém? Amém, igreja? Então, nós vamos mudar o nosso modo de pensar. Eu não vou me moldar esse mundo. Eu tenho que me moldar o quê? A nova criatura, ao padrão dos céus. Então, nessa série eu quero frisar, dando sequência a avivamento, que nós vamos ser avivados e isso vai tocar todo mundo. Amém, amados? Então, eu tenho que saber o que eu tenho de direito, o que eu posso, o que é meu. Amém, amados? E ótimo. Então, se eu estou sentindo alguma coisa diferente, isso não faz parte da nova criatura. É o velho homem querendo aparecer. Já morreu, está morto. Pega lá, pá, dá mais né? Joga mais um tanto de terra em cima e deixa lá. Você não tem que vir aqui. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Ótimo. Algumas coisas da nova criatura. Primeira, a nova criatura está em Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: independente de onde você esteja, você está em Cristo. Amém, amados? Ou assentado com Cristo nos lugares celestiais, ou enxertado na própria videira verdadeira, em Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz, leia comigo, e assim. Opa, se alguém está em Cristo é o quê? É o quê? Então olha para alguém aí que está do seu lado e fala assim: eu te conheço há muito tempo, mas você não é mais o mesmo. Fala, você é uma nova criatura. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas, e eis que as coisas se fizeram novas. Se antes de Jesus eu era uma pessoa mentirosa, isso já não existe mais. Essa pessoa já morreu, ficou para trás. Se antes de Jesus era uma pessoa manipuladora, isso aí já morreu, não sou mais. Se antes Jesus era uma pessoa preocupada com o que os outros achavam de mim, vivia, meu Deus do céu, intimidado e outras coisas sem nenhuma ousadia, essa pessoa já morreu, não tem mais. Se antes de Jesus, uma coisa que é real minha também, vivia com muita raiva, ódio, esse tipo de coisa, né? Eu me lembro o pastor Eduardo que fez uma das minhas individuais, né? Aí uma vez ele perguntou para mim, vamos a fundo em algumas coisas, ele falou: eu vejo em você assim uma coisa com espírito de violência. Você tinha muita raiva, essas coisas? Falei, acho que tinha. Brigava bastante, era outro cenário de vida. Ele perguntou assim: e por acaso você assistia filmes de violência? Eu falei, tipo de luta, pastor? Dele, tipo de luta. Quantos filmes você assistiu de luta? Eu falei, da locadora todos. Não estou falando mentira, estou falando de verdade. Da locadora, todos. Se tem um pé indo na cara de alguém, uma mão acertando um outro, todos. Vou pegar esses eu não vou ficar falando o nome das pessoas e coisa, fica chato, né? Mas todos esses atores, de verdade, esse aqui chegou novo, não assisti, esse aqui chegou novo, não assisti, esse aqui, todos. Eu sempre fui intenso, né? Quando eu gosto de um pregador, eu assisto 200 mensagens do pregador, daí depois você está repetindo a mensagem, né? Mas essa pessoa já morreu. Você é nova criatura também, em nome de Jesus. Amém, amados? Se você está em as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Eu não tenho que voltar e revisitar a coisa e falar, não, mas eu sou assim por causa de, peraí. Aconteceu quando? Antes de Cristo Jesus. Essa pessoa já morreu.
Isso é renovar minha mente. É entender que aquela pessoa, aquele primeiro nascimento que talvez não tenha dado certo como eu imaginava, agora tem a chance de acontecer por arrependimento, vontade própria, e aquilo que Deus tinha a meu respeito, desde o ventre da minha mãe, quando eu era substância ainda informe, nem um dia dos meus havia ainda, mas Ele já tinha escrito todos, pode se tornar realidade. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Então olha para alguém bem bonito e fala assim: você é uma nova criatura. Fala assim: esquece as coisas do passado, irmão. Amém? Se você está em Cristo, tudo se fez? Tudo se fez? Novo, o ideal é quando alguém te encontra depois de você estar em Cristo, você não parece nada com o que você era. Não estou dizendo que vai tirar algumas coisas, algumas características, mas em geral, a mente de Cristo já está em você, o Espírito Santo e o fruto do Espírito já está manifestando na sua vida. Amém. Amém. Senão você não se converteu, você não está na videira verdadeira, você é convencido só. Tem que te falar a verdade, tem que ter mudança de atitude. As coisas são diferentes. Eu não estou mais nessa terra, eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. Glórias a Deus. Olha para alguém bem bonito e fala: você é uma nova criatura. Quem sabe está aqui pela primeira vez, a gente faz essa oração daqui a pouco, já você vira nova criatura, mas não pode ser. As coisas têm que mudar na minha vida. Posso expor as pessoas ou não? Então vou expor, né? O Arthur, por exemplo, que eu conheço desde quantos anos, Paula? Desde 5 anos. Então eu vi o Arthur passar diversas fases aqui na igreja. Até contar um fato que o Arão me contou esses dias, mas não vou contar. Vou deixar para uma outra situação, né? Mas deixa eu expor o Arthur aqui. A Paula sempre foi mais quebrantada, assim. A Paula sempre adorou, sempre, né? A Paula e o Arão, eles vieram. A Paula não era crente, ela aceitou Jesus na nossa igreja, foi cheia do Espírito Santo antes do Arão, né? Que se achava o crente, mas não tinha nem sido revestido do Espírito ainda. Não estou falando que tem mérito, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, amados? Minha mãe demorou anos para ser batizada no Espírito, se eu não me engano, acho que uns 7 anos. Minha mãe é mais crente que eu conheço de postura, de atitude. Amém, amados? Não reclamo da minha mãe, não falo. Mas o Arão, não foi assim, Paulo? E daí eu ficava olhando o Arthur no decorrer da vida dele. Quando ele começou a ficar um pouquinho mais velho, 11, 12, 13 anos, daí começou a me preocupar. Por quê? Porque as pessoas adoravam e ele não adorava. A gente percebe quem já é nova criatura, que já teve uma experiência com Deus. Amém, amados? Não sei se você percebe, eu percebo. Graças a Deus, discernimento sempre tive. Então eu ficava olhando assim o Arthur e eu me preocupava com ele. Em qual sentido? Ó, Arão chegou, né? Eu me preocupava com o Arthur, porque ele adorava igual o Arão, sem expressão. Começo, não agora. O Arthur, o Arão ainda não se expressa tanto, muito assim. Mas o Arthur sim. Mas eu ficava preocupado. Eu cheguei a falar com vocês sobre isso ou não? Falei, não falei? Então ótimo. Então, depois que eu, por exemplo, eu sempre conheci o Arthur, ele sempre foi menino bonzinho, educado, não vamos falar dessas coisas. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, que ele se tornou, mudou tudo o jeito. Fechava, se ajoelhava, fechava os olhos, adorava. Eu me lembro do começo que eu ia tentando incentivar essas coisas. Uma vez ele era pequenininho, eu chamei para ele sentar. Eu estava sentado no altar assim, adorando. Ele estava com uma cara, eu falei: vem cá, Arthur, fica aqui perto do pastor. Você lembra, pastor Arthur, disso ou não? Você lembra ou não? Que essas coisas papai geralmente é mais emblemática. Eu estava na unção assim, no coisa, eu falei: vem cá, Arthur, senta aqui do meu lado aqui, ó. Coloquei a mão nele, você orar. Então, muda a pessoa. Amém? Mesmo quem está na igreja. Também tem expectativa. Meus filhos, amo eles, mas eu quero que um dia eles tenham o seu encontro e se tornem nova criatura. Depois se batizem. Amém, amados? Né? Tomara que não tenha muito para se arrepender, mas todo mundo tem que se arrepender. Mas entender o que passou aquilo, não preciso voltar naquilo lá mais, em nome de Jesus. Renego, renuncio e sigo minha vida. Glórias a Deus. Então olha para quem está do seu lado e pergunta: e você, meu irmão? Você está vivendo uma vontade boa, agradável e perfeita? Posso seguir? Vai, próximo. Agora vamos para as coisas mais tranquilas. Hoje está tudo bom, vamos lá. Leia comigo, Mateus 10:38 diz. Vai, 1, 2, 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. E quem não? E vem após mim?
Ótimo. A nova criatura carrega uma cruz. A nova criatura carrega uma cruz. Não adianta olhar para sua esposa ou para o seu esposo. Não é disso que eu estou falando. Tem nada a ver com isso aí. Pode parar se vocês casaram de comum acordo. Pouco provável que foi casamento das antigas, que é o pai com uma cartucheira ali falando sim, pouco provável. Aqui provavelmente ninguém foi desse jeito. Então você escolheu. Todos que são nova criatura sabem que tem algo que eles devem carregar, suportar pelos outros, aguentar. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Que vai fazê-los exceder em sua própria capacidade. Que vai fazê-los exceder em sua própria capacidade. A cruz que Jesus carregou, ela era de quem? Minha e sua. Ele não merecia estar lá. Então todo mundo que é nova criatura tem o entendimento que eu vou ter que fazer algo pelo outro, que a minha missão está conectada à minha entrega de vida, à minha morte, ao carregar um fardo que não era meu. Suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Ah, pastor, vamos para uma mensagem mais triunfalista assim, que a gente não fala essas coisas. É triunfante a nossa, é do vencedor. Ao vencedor darei, de comer, ao vencedor darei um novo nome. Amém, amados? Mas a nova criatura tem que saber que a cruz está envolvida no processo. Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala: está correndo sozinho, irmão? Olha, pergunta para ele, fala: está correndo sozinho, irmão? Olha para outra pessoa e fala: está soltinho aí? Quem está falando isso aí? Fala para os discípulos. Quem quer? Quem não? Quem não toma? E o que ele não é? Eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu me comporto como eu quero, eu não estou nem aí para a palavra. Eu amo Jesus, rapaz. Eu sou salvo. Só se for seu nome salvo. Quem não? E não é? Chegando de mim. O quanto da sua vida está sendo entregue em prol dos outros. Porque a Bíblia fala, e Jesus mesmo fala: não há amor maior que esse, daquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Não está falando do parente, não está falando das outras questões. Do próximo, ama o teu Deus de todo o teu. E ao próximo como há. Disto depende, se apoiam toda a lei e os profetas. Vamos falar a verdade aqui, amados? Tem que ter mudança na nossa vida. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não se adequar ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo eu vou te explicar qual que é. Cada dia mais confortável, cada dia mais desligado de relacionamentos profundos das pessoas, cada dia as pessoas mais sozinhas, vivendo ansiosas, vivendo com depressão, vivendo com problema, não querendo congregar, como diz Paulo no fim dos tempos. É isso que a gente vive hoje. Pessoas questionando coisas que são biologicamente verdades, pessoas liquidando literalmente, ou tornando líquido, ou tudo que é concreto, tudo o contrário da palavra. Então vamos ajustar as coisas na nossa casa em nome de Jesus. A nova criatura carrega a sua cruz. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: está soltinho? Cuidado. Amém? Amém. Pastor, logo hoje que eu trouxe visitante. É bom visitante ouvir o evangelho de verdade, irmãos. Palavra é a melhor coisa. Ela transforma. Ela é eficaz, ela separa. Amém, amados? Ok. Nova criatura sempre carrega a cruz. Eu estou sempre levando algo para o próximo. Eu estou sempre carregando o fardo de alguém. Eu estou sempre andando por alguém. Eu estou sempre amando alguém. Eu estou sempre me importando com alguém. Não só comigo. Vai, próximo. Hoje eu estou bonzinho. Mateus 10:39. Quem acha? Quem todavia? Será que eu falo isso ou não?
Ai, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho a minha vida, né? Ah, não posso ir, não posso fazer, não posso estar, não posso não sei o que, eu tenho a minha vida, né? Entendi. Eu faço, irmão. Pode deixar. Eu cubro, irmão. Fique tranquilo. Ficar quieto também é pregar às vezes. Vamos se moldar ao padrão do mundo? Daí das coisas que a gente podia viver em Deus, agradável, bom, perfeito, eu vou me isentar. Eu vou ficar com as coisas desse mundo aqui. Tranquilo, irmão. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Cada um prestará contas de si. Isso aí é um versículo que deixaram escrito para libertar os pastores. Porque você olha assim, ó. A gente imaginou se eu tiver que prestar conta por todos vocês? Só quem está aqui, só no primeiro culto. Eu já ia começar a suar, chorar, ter que me ajoelhar, jejuar por todo mundo, fazer mas graças a Deus que eu tenho essa consciência. Cada um prestará contas de si. Minha função é, se o Espírito fala uma coisa e eu não falo, aí deu ruim. Porque se der sangue, eu vou pagar pelo sangue. Agora, a Bíblia diz, vamos ler juntos, Mateus 10:39, vai. Pausa. Quem todavia? Que é guiado pelo Espírito, se move no poder do Espírito. Vocês estão aqui comigo? Amém, igreja? Amém? Mas eu sou assim, então você não é nova criatura. Muda a criatura. Se converta a criatura. Não, mas esse é o meu jeito de pensar. Você não tem mais a tua mente, você tem a mente de Cristo. Mas essa é a minha vontade. Então, você não vive mais a tua vontade. A carne milita contra o Espírito. Você vive agora a vontade de Deus. Ah, mas eu não quero. Você é livre. Mas não do seu plantio. De Deus não se zomba, não se engane o homem. Gálatas. Certamente que plantares. Quem planta na carne colhe corrupção. Quem planta no Espírito colhe vida eterna. A escolha é minha e é sua, de como nós vamos fazer. Amém? Glórias a Deus. Ótimo. Vai, próximo. Estou quase acabando. Gálatas 2:20 diz, logo. Opa, pausa. Vamos. Só fala para quem está do seu lado assim, fala assim, eu só vou fazer a leitura. Né? Porque às vezes se eu não estou vivendo, é até perigoso eu falar isso. Mas olha o que a palavra diz, olha o que Paulo fala. O que Paulo fala? Logo. Opa, pausa. Quem é Paulo? É o cara que escreveu 2 terços do Novo Testamento, é um apóstolo, ia ser um rabi, um rabone, instruído na palavra. Vocês estão aqui comigo, amados? É o cara que sabia todas. Ele é um dos que tem a ousadia de falar assim, ó, sede meus, como eu sou de Cristo. Cristo, o próprio Jesus apareceu para Paulo, depois de ter subido ao céu, não é, Lucas? De uma das histórias que ele documenta, porque deve ter aparecido mais vezes, porque quando ele escreve sobre a ceia na carta aos Coríntios, ele fala assim, ó, assim como recebi do Senhor e vos entreguei, que naquele dia ele tomou do pão e o partiu. Paulo não estava na Santa Ceia. Não sei se Jesus pegou ele, teleportou ele para lá e falou, o que eu fiz aqui? Se ele abriu um LED 8K, falou, preste atenção agora aqui, como é que eu fiz, você vai ter que ensinar a igreja, você não estava lá. Não sei como é que foi. Isso aqui sou eu falando, só ilustrando, tá, amados? Está na Bíblia. Essa parte de LED, coisa, não está. Aqui alguns já, meu Deus do céu. Às vezes está aqui pela primeira vez, minha mãe falava, cuida com essas brincadeiras, que às vezes... Né? Então, essa foi uma brincadeira. Voltando aqui na parte, então, do que é de verdade. Esse Paulo, que recebeu as coisas de Jesus, que falou, sede meus imitadores como eu sou, de Cristo, ele disse assim, vamos ler Gálatas 2:20 juntos em alta voz, igreja, por favor, logo. Mas... E esse viver que agora eu tenho, eu vivo como?
Em quem? Que Ele pagou um preço para mim que eu não poderia pagar. Ele me deu acesso e vida eterna. Isso custou para ele o quê? Tudo. Tudo, a sua vida, ele morreu. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Custou tudo. Agora a vida que eu vivo é digna dele, porque eu não tenho mais ela. Eu vivo a vida de... O que Cristo faria nessa situação? Se é diferente do que eu faria, eu vou optar pelo que ele faria, não pelo que eu faria. Amém? Se eu sou nova criatura, se eu quero viver bom, agradável e quer viver uma vida com problema, com dificuldade, cheia de coisas, está trupicando, caindo, coisas caindo na tua cabeça, tendo dificuldade, vivendo com depressão, vivendo com medo, vivendo com vergonha, vivendo com ódio, vivendo com condenação, vivendo com gente te traindo, com um monte de coisa acontecendo, com você estressado, com outra coisa, irmão, você já está vivendo a vida assim. Agora você tem a chance de viver como nova criatura e tudo se fazer novo na sua vida. Meu Deus, como eu vivia antes de Jesus, preocupado com o que os outros pensavam. Meu Deus, intimidado, com medo, com vergonha, com meu Deus, fiz isso, o que estão pensando de mim? Fiz aquilo. Meu Deus, como é bom ser nova criatura. Senhor, me perdoa. Fulano, me perdoa. Segue a vida. Amém? Amém, amados? Escuta só o Espírito, as coisas que o Espírito fala. Vive em fé. Vive em fé. Amém? Em fé, a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. É isso que me conduz na minha caminhada. A vida que eu vivo na carne, ela não é conduzida pela carne, ela é conduzida pela palavra, pela fé, pela certeza das coisas que não, pela convicção daquilo que eu espero. Amém? Próximo, vamos lá. Glórias a Deus. A nova criatura é um ganhador de almas. A nova criatura é um ganhador de almas. Olha o que Jesus fala para os primeiros discípulos dele. Olha como ele muda o padrão das coisas. Ele não falou que ele ia transformar eles num Rabone, ele não falou que ele ia transformar eles, não. Ele falou o seguinte, olha lá, leia lá comigo, vai. E disse, vinde após, e eu vos farei. E eu vos farei. E eu vos farei. A nova criatura salva vidas. A nova criatura salva vidas. Convida, eu amo ver os jovens. Então, não sei se vocês vão vir no segundo culto, né? Eles gostam mais de vir no das 8. Eu vejo 1, 2, 3, daqui a pouco eu vejo 4, 5, daqui a pouco eu vejo 8, 10, daqui a pouco... É sempre assim que eles se multiplicam. Um vem, gosta, Deus fala, toca, nem entende muito o que está acontecendo. Dá no outro culto, tem mais gente, dá no outro culto, tem mais gente. Aí, né, esses dias eu estava um monte aqui, aí um falou, eu que trouxe todos. Nova criatura, achei algo que vai mudar a sua vida. Vem. Amém. Está sempre preocupado com as vidas. Sempre está atento. Pescar. Fazer os turnos da noite. Se Jesus falar que é de dia, então eu lanço minhas redes de dia. A nova criatura não. Quem já pescou aqui? Levanta a mão. Ótimo, vou fazer a pergunta inversa. Quem não gosta de pescar? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Quem não gosta de pescar? Ótimo. Já vou falar uma coisa que muito provavelmente vocês têm. Vocês não são pacientes. Não fica bravo comigo. Mas para pescar tem que ter? Para pescar tem que ter? Paciência. Tem fé. Você não está vendo. Você põe uma isca. Você joga lá. Você espera. Você tira a isca. Não tem mais isca. Aí você fala, meu Deus do céu. Põe a isca de novo. Não é sempre na primeira. A não ser nesses pescas que paguem, coisa que você vai, que a vida é mais facilitada. Mas eu aprendi a pescar lá na beira do Capivari. Então ia cedo, era frio, né? Às vezes o dia inteiro não pescou? Nada. Mês que vem, vamos fazer o quê? Pescar. Vai, compra boia, investe, faz coisa. Na minha época, tinha que ir lá no centro, eu ia lá perto
da Santos Andrade, tinha um lugar lá, comprava, pegava a boia, fazia as coisas, comprava, preparava linhada, preparava, né, chumbada, media na vara, levava, montava tudo, ia lá, desmontava, meu pai fazia recolher, limpar, arrumar de novo todas as linhadas separadinho. A gente não tem paciência para isso. Quem é pescador sabe que tem que ter paciência. Se isso não está desenvolvido, talvez eu não seja nova criatura ainda também. Que a Bíblia diz que um do fruto do Espírito é a... Não fica bravo comigo não. Me deu até vontade de pescar, né? Eu, como filho de pescador, né? Meu irmão, ele comprou uma casa lá em Londrina que tinha um lago para pescar. Meu Deus, não tinha nem a casa lá, a gente ia lá pescar, né? Fui lá pescar com a pastora. Posso contar esse episódio só ou não? Aí a pastora foi lá pescar, não estava muito feliz. Estava lá, embora o pai dela goste de pescar. Mas estava no namoro ou já estava casada? Já estava casada, mas estava lá querendo me agradar, né? Daí foi tentar pescar lá, daí uma hora conseguiu pescar. Pescou uma tilápia pelo olho. Ou seja, não foi porque pisgou, foi porque, né? Foi um lado acaso de levantar o anzol e a coitada da tilápia estava passando. Pescou. Ah, não vou tirar esse negócio. Tá bom, amor, eu tiro. Mas entrou dentro do olho da tilápia. Eu fui lá, peguei, tirei, dei para ela, tilápia sem olho, né? Soltei, na verdade, não, a tilápia. Falei, bom, já que o olho está aqui, vamos pescar. Daqui a pouco uma outra tilápia comeu o olho da outra. Eu pesquei outra tilápia. Feliz. A pastora, coitada, ficou chorando porque a outra estava sem olho. Eu falei, amor, peixe não sabe dessas coisas. E essa tilápia, ela ficou muito famosa lá no Rio. Tipo, com um olhão só, ficou meio pirata, assim. Ela contava a história para todo mundo das tilápias. Não, porque uma vez eu saí e tal, consegui escapar dos humanos. Me custou um olho, mas... Não está na Bíblia também, não, mas... Só para aliviar que você ficou meio tenso. Que você, né? Só uma piadinha para deixar melhor a história. Como diz, eu te traumatizei na pesca, né? Vamos pescar de novo. Não tenho paciência. Geralmente quem fala, é verdade isso. Deus nos faz pescadores de homem. Você não tem que furar o olho de ninguém, né? Que talvez a analogia não ficou boa, né? Pegue o olho de um e pesque outro. Mas você sabe que você tem que se preparar. Você sabe que você tem que investir. Você sabe que às vezes custa, que às vezes é demorado, mas você é paciente em nome de Jesus, até que a fazenda seja salva. Amém, amados? Porque quando eu entendo que eu sou nova criatura, Deus me deu o poder do Espírito Santo de eu poder trazer vida assim como eu recebi vida. E não tem coisa melhor do que isso, amados. Não tem coisa melhor. Ser salvo e ser instrumento de salvação na vida de alguém. Não é legal Deus te usar para isso? É o que mais vai mudar a vida de alguém. De todas as coisas que você pode fazer por alguém, o que mais vai mudar a vida de alguém é você salvar a pessoa, conduzir ela para o batismo e ela virar um discípulo de Jesus. Ela vai garantir a eternidade da pessoa para sempre. Querido, você pode dar uma casa, você pode dar dinheiro, você pode suprir a pessoa a vida inteira. Se ela não for salva, vai morrer aqui, vai morrer nessa terra e vai ficar. Se você semeou salvação, você semeou para a eternidade. Uma nova criatura ganha vidas. Olha para alguém bem bonito e fala assim, eu vou começar a ganhar mais vidas em nome de Jesus. Amém. Vou dar uma dica para vocês, posso ou não? Se você não se acha muito inteligente, muito esperto, vou te contar o que o provérbio fala. O provérbio fala assim, o sábio ganha vidas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ainda há esperança para você. Né? Fala, independente das suas notas, começa a salvar a vida que vai melhorar. Amém? Último, acredito. Lucas 9:23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo o quê? Assim mesmo o quê? Assim mesmo o quê? Assim mesmo o quê? Quero te fazer um convite. Começa a negar a sua vida. De verdade mesmo. Não estou falando... Começa a negar a sua vida. Começa a tirar os seus interesses e começa a focar no reino. Com prioridade. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar.
e a sua retidão, modo correto de andar, e as demais coisas vos serão. Quero te desafiar a viver uma vida boa, agradável e perfeita. Quero te desafiar a não se moldar ao padrão desse mundo, nem da igreja desse século, desse mundo aqui, que as coisas são totalmente contrárias e diferentes em muitas coisas do que a palavra diz. Do que a palavra diz. Amém, amados? Somos servos. Somos servos. Jesus já orou pela gente, como eu ministrei na série de oração. O que eu tenho que fazer, pastor? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, eu gosto que o autor deixou aqui dia a dia. Não, mas eu já neguei minha vida lá quando aceitei Jesus. É tipo os maridos, já falei que te amo lá no dia que a gente casou. Negue-se a si mesmo. Isso quer dizer que dia a dia eu vou ser tentado a não fazer a vontade do Pai, a não amar o meu próximo, a não cuidar da outra pessoa, a não servir o outro, a querer ser servido, a querer ter a minha vida, a querer ter o meu controle. Não caia nessa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. É o último, Tiago? Ótimo. 2 orações. Primeiro, você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo. A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie. Vamos fazer isso juntos em nome de Jesus? Uma oração. Eu não estou te convidando a mudar de igreja, nada disso. Estou convidando a fazer uma oração, uma declaração de fé. Vamos orar? Se você puder, eu sempre falo para colocar a mão no coração, baixar a cabeça, fechar os olhos, só para não se distrair. E repete comigo em voz alta essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus.